Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon e hoje nós vamos continuar os temas pós Primeira Guerra Mundial e que dominaram o século XX. Sobre o que nós vamos falar então? Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a questão palestina. Hoje nós vamos falar sobre a questão judaico-palestina, a disputa por territórios, supremacia de povos. Hoje nós vamos tratar desse assunto, ok? Então, objetivos para a nossa aula, acompanha aí. A situação territorial da Palestina e de Israel, a formação de ambos os territórios. Ainda, as guerras árabe-israelenses ao longo do século XX e compreender o processo de negociação, o processo de paz aí, o processo de negociação de paz nessa região. Então, hoje nós vamos traçar um histórico desses conflitos e de como está a situação para essa resolução. Aliás, no final da aula, vou até te chamar para dar ideias de como nós podemos ajudar a resolver essa situação que passou todo o século XX e já entra no século XXI. Ok? Vamos começar nossa aulinha de hoje, então? Dê uma olhada nessa imagem aqui, nessas duas imagens. Do lado esquerdo, você tem um muro pintado mesclando a bandeira da Palestina e a bandeira de Israel. Calma, já vou te mostrar numa outra tela ambas as bandeiras para você ver melhor. Calma. Do lado direito, você tem um menino judeu e um menino palestino árabe conversando juntos, abraçados. Então, essa disputa entre Palestina e Israel tem solução? Eles se odeiam tanto assim? Repara que essa imagem mostra um pouco que não, né? Então, você já viu notícias de guerra entre palestinos e israelenses na TV? Você, quando assiste jornal, já viu as reportagens sobre as guerras no Oriente Médio, que envolvem principalmente palestinos e israelenses? É um pouco disso que a gente vai falar hoje. Ainda, você sabe o histórico dessa disputa? Como ela começou, principalmente no século XX, e o que determinou o aumento dessa rivalidade e dessa hostilidade? Quando a paz vai chegar à região? Como? De que maneira? O que se precisa fazer para a paz chegar até aquela região? Então, até a aula de hoje é para você aprender um pouco desses conflitos que começaram no século XX e estão se estendendo até o século XXI. Bora começar nossa aula? Calma, criança. Recadinhos do dia. Lembre-se, você que acessa o Classroom, acesse, clique no link da chamada, preencha a sua chamada, confirme sua presença. Lembra de fazer as tarefas, por favor, não esqueça. E ainda, você que acompanha pela televisão, lembre de levar os seus exercícios todos respondidos, bonitinhos, muito caprichadinhos até a sua escola nas datas programadas. Não esquece! Recado dado, a gente começa a nossa aula. Ei, a questão palestina. Na Primeira Guerra Mundial, lembra? 1914 a 1918. Os interesses da Inglaterra e da França ajudaram a aumentar a tensão no Oriente Médio. Essa região Oriente Médio dominada pelo Império Otomano. A Inglaterra assinou em 1917, finalzinho da guerra, a Declaração de Balfour, onde prometia apoiar a criação de um Estado judaico na Palestina. Então a Inglaterra prometeu apoio a criação de um país que não havia para os judeus na região da Palestina. Os judeus, então a Inglaterra puxa para si o apoio então dessa importante comunidade, tanto financeiramente quanto economicamente, muito importante aí nesse momento do final da guerra. Com a vitória na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a França dividiram entre si o controle das terras do Oriente Médio. Esse mapa vai te mostrar isso. Então elas dividiram entre elas, França e Inglaterra, o controle desse território que pertencia originalmente ao Império Otomano. Lembra que o Império Otomano, na Primeira Guerra Mundial, ficou ao lado da Tríplice Aliança, do lado que
perdeu a guerra. Lembra que nós falamos, inclusive na última aula, que o Império Otomano foi desmembrado pós Primeira Guerra Mundial. Então, essas áreas que eram do Império Otomano passaram a responder, muitas áreas dessas, a outros países. E França e Inglaterra, então, dividiram aí alguma parte desse Império Otomano, como o mapa está te mostrando. Repara, então, que o mapa mostra aqui, ó, toda essa região fazia parte do Império Otomano. Toda essa região. Repara que a Síria e o Líbano, aqui, ficaram sob controle da França, essa regiãozinha aqui. Ainda, já a Palestina, a Jordânia e o Iraque, inglês. Palestina, Jordânia e Iraque, ingleses. Conseguiu perceber aqui, né? Então, ó, Síria e Líbano, França, Iraque, Jordânia, Palestina e Inglaterra. Essa região, então, que era do Império Otomano, passou a ficar dividida. Você tem áreas de influência também ao redor, mas aqui, mandatos. Esses países mandavam nessa região. Ok? Ficou, então, claro para você? O que era Império Otomano, que foi desmembrado em vários países, passou ou a ser influenciado ou a ser mandado por outros países. Inglaterra e França faziam parte da Tríplice Entente, venceram a Primeira Guerra Mundial, então foram se aproveitar dessa região. Continuando, tarefa para você fazer sobre o que é Oriente Médio.
Conseguiu pesquisar? Deu tempo de pesquisar? Questão muito fácil. Quais países fazem parte do que nós convencionamos a chamar de Oriente Médio? Ok? Vamos lá então para te ajudar, criança. Aqui, ó, você tem essa região mais coloridinha que nós chamamos de Oriente Médio, basicamente. Então você tem a Turquia, mais aqui em cima. Você tem a Síria, desenhadinha aqui ela. O Catar, aqui embaixo. Achou o Catar? Isso. Emirados Árabes Unidos, tá aqui, amarelinho no seu mapa. Omã, mais aqui embaixo. Bahrein, aqui. Jordânia, volta lá em cima. Jordânia. Pronto? Me acompanha lá. O Líbano, pequenininho aqui em cima. Israel, tá aqui. Arábia Saudita, bem grande aqui de verde no seu mapa. Kuwait, achou o Kuwait aqui? Isso, muito bom. Iraque, Irã do lado e o Afeganistão mais à sua direita. Conseguiu encontrar aí todos os países no mapa? Foi essa a sua resposta? Isso, vê se vai que você colocou um país a mais, um país a menos, corrige aí bem bonitinho. Tá aí no seu mapa os países que nós convencionamos a chamar de Oriente Médio. Então, a partir de agora, ouvir Oriente Médio, lembre-se dessa região, desses países. Ok? Então, bora continuar. A questão palestina continuou pós Primeira Guerra Mundial. Nos anos 30 e 40, para fugir a perseguições na Europa, dezenas de milhares de judeus foram para a Palestina. Então foram para essa região da Palestina para fugir de perseguições, principalmente do nazismo na Alemanha. Começaram a ocorrer sérios atritos entre os judeus e os árabes que moravam na Palestina. Então, um conflito religioso aí no meio. Companhias inglesas e dos Estados Unidos passaram também a disputar entre si a prospecção, o refino e a comercialização do petróleo do Oriente Médio. Repare que você tem aí um cenário de várias disputas. Primeiro, judeus que estavam espalhados pelo mundo, muitos deles voltando para a Palestina, fugindo de perseguições. E encontraram na Palestina árabes ocupando aquela região, muçulmanos, um conflito religioso aí. Ainda, uma região riquíssima em petróleo, já com presença de muitas companhias inglesas e norte-americanas, disputando também essas áreas petrolíferas. Então, é uma região de muitas disputas. Continuando, depois da Segunda Guerra Mundial, calma, a gente vai falar sobre esse assunto ainda, mas depois da Segunda Guerra Mundial, a questão aumenta. Veio à tona o Holocausto, explicando para você, extermínio de cerca de 6 milhões de judeus pelos nazistas na Europa. Então, o Holocausto, a partir do nazismo na Alemanha, os judeus foram muito perseguidos e cerca de 6 milhões de judeus foram mortos nessa perseguição na Alemanha. A gente vai falar mais sobre isso quando for falar de Segunda Guerra Mundial. Vai, calma. Então, esse fato ajuda a aumentar ainda mais a questão na Palestina, essa perseguição na Europa. Como? Então, em 1947, a ONU, Organização das Nações Unidas, que foi criada para substituir a Liga das Nações. Lembra que nós já falamos sobre a Liga das Nações, que não deu muito certo? A ONU veio substituir, então, ela em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, em 47, que decisão que a ONU tomou? Numa assembleia que foi presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, foi aprovado um plano de partilha da Palestina. Então, a ONU, em 1947, aprovou um plano de partilha, de repartir a Palestina em 2 estados, um estado judeu e um estado árabe. Então, a ideia da ONU é: muitos judeus estão voltando para a Palestina e está havendo conflitos. Pós Segunda Guerra Mundial, vamos acabar com esses conflitos. Cada um vai ter o seu próprio país e acabou. Tudo certo, resolvido. Essa era a ideia, o plano de partilha. Um país para os árabes, um país para os judeus e ninguém mais briga. Vão dividir a região.
Aqui você tem a bandeira de Israel, então o país criado a partir dessa decisão da ONU, que não havia ainda, Israel, para ocupar parte da Palestina, e a bandeira da Palestina aí para você. Então a bandeira de Israel e a bandeira da Palestina. Aqui, esse mapa mostra exatamente o plano de partilha para você. Então você tem uma região onde era só a Palestina, dividida entre dois estados, um estado árabe e um estado palestino. Um estado árabe palestino e um estado judeu, Israel no caso. Então, Israel e Palestina iam dividir essa mesma região pelo plano de partilha da ONU, e esse mapinha mostra para você. Então tá aqui, mais escuro onde seria o estado judeu aqui, marronzinho aqui, e mais laranja esse estado árabe. Aqui no meio, Jerusalém de verdinho, seria considerada, que é considerada sagrada pelos dois, seria uma cidade de controle internacional. Não seria controlada diretamente por nenhum dos dois grupos. Seria uma cidade que nós podemos dizer neutra. Porque lembra, Jerusalém é uma cidade sagrada para cristãos, para judeus e para os árabes, para os muçulmanos. Então você tem uma cidade considerada sagrada por 3 grupos religiosos, seria uma cidade de controle internacional por esse plano e resolveria todas as brigas. Então, em 14 de maio de 1948, os judeus fundaram o Estado de Israel, que foi imediatamente reconhecido pelos Estados Unidos. Então, Israel passou a existir em 1948 oficialmente, um país que deveria, pelo acordo, ocupar essas áreas aqui mais em marrom do seu mapinha que você está vendo aí. E o resto seria para os árabes, para os palestinos. Essa é a ideia da divisão. Deu certo? Não. Porque um estado foi criado, Israel, e o outro, a Palestina. Não. Então, olha, ó, os países árabes reagiram à criação do Estado de Israel, atacando militarmente Israel. Então, os outros países árabes atacaram o recém-criado Israel. Israel revidou e venceu essa primeira guerra, ocupando então cerca de 25% do território que seria reservado à Palestina, naquele plano de partilha. Então, o território que seria da Palestina, quando Israel vence esse primeiro ataque que ele sofreu, ele já foi e ocupou uma parte que seria da Palestina. Continua. Cerca de 750 mil palestinos deixaram a terra em que viviam e passaram a viver como refugiados na chamada faixa de Gaza e nos territórios vizinhos. Então, os palestinos viraram refugiados, sem território, sem o seu próprio território, a partir dessa primeira invasão contra Israel. Os principais motivos desses conflitos, que são muito recorrentes, são alguns. Está aqui, ó. Disputa das terras cultiváveis e dos recursos hídricos. Lembre-se, desde o 6º ano você está estudando isso, a região do crescente fértil. É uma região que a gente chama de uma região árida, com muitos desertos, com poucos acessos à água, à produção de agricultura. Então, você tem uma região aí próxima ao Rio Jordão, ao Mar Morto, uma região que é mais rica de acesso à água e de produção de alimentos. Disputa por essa região. Controle das áreas petrolíferas. E ainda havia o interesse das indústrias do Ocidente lucrando com esse petróleo e com a guerra. Ainda, as divergências entre os islâmicos e os judeus, que foram aguçadas por alguns seguidores mais radicais dessas duas religiões. Ambas religiões com seguidores radicais que então aguçaram ainda mais essas disputas. Então você tem os motivos. Disputa pelas terras e pelos recursos, disputa das áreas de petróleo e a interferência internacional pelo controle dessas áreas de petróleo e o radicalismo de alguns membros de ambas as religiões. Então, alguns fatores. Aqui eu coloquei para você um resuminho. Aí, ó, vai te ajudar ainda a fotografar, printa essa tela, vai ficar mais fácil. Um resuminho de 4 importantes guerras nessa região. Tá? Um resuminho para você. Ah, não vou conseguir ler, tá muito pequena a letra. Printa a tela, fotografa, depois você vai com calma lendo isso. Baixa o material, vai com calma. Mas esse resumo, ó, Guerra de Suez, 1956, envolveu Israel, França e Inglaterra contra o Egito. O
O que isso tem a ver? O presidente do Egito, que era adepto do nacionalismo árabe, lembra do nacionalismo quando nós falamos antes de Primeira Guerra Mundial? A ideia do orgulho do seu povo, do seu país, isso. Ele contrariou os interesses das potências ocidentais e ele nacionalizou o canal de Suez, no Egito. Já vai mostrar isso no outro mapa. Mas ele nacionalizou. O Egito manda ali. Então isso levou a uma guerra. Com o apoio dos britânicos e dos franceses, o exército de Israel atacou as forças egípcias. E então, o Sinai foi ocupado e, em poucos dias, ficou sob controle de Israel. Israel aumentou mais seu território agora contra o Egito. Então, o Egito, com uma maioria árabe, foi, então, parte de seu território dominado por Israel, de maioria de judeus. Próxima, a Guerra dos 6 Dias, em 1967, a Guerra dos 6 Dias, que foi entre Israel contra Egito, Jordânia e Síria, 3 países árabes contra Israel. Alegando necessidade de se defender de seus adversários, Israel atacou o Egito, a Síria, a Jordânia, ocupou o Monte Sinai novamente, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã. Então, para poder se defender dos seus adversários, atacou essas áreas. Continua. Guerra do Yom Kippur, o dia do perdão, lá de 1973. Egito e Síria contra Israel. Árabes contra judeus. Esse conflito foi iniciado pelo Egito e pela Síria. Israel venceu mais uma vez. A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que já existia, respondeu, que tinha muitos países árabes no seu meio, respondeu parando de vender o petróleo cru para os aliados de Israel. E isso provocou um extraordinário aumento dos preços no mundo todo. Qualquer país, então, que apoiasse Israel, não teria mais petróleo dos países produtores da OPEP. Isso causou uma alta enorme dos preços do petróleo no mundo. Uma guerra a partir de um conflito local. E ainda a guerra no Líbano de 1982, entre Israel e palestinos diretamente. Israel lançou a Operação Paz na Galileia, atacando os palestinos no Líbano. Depois de sitiar a capital do Líbano, por 10 semanas, o exército israelense se retirou da cidade, mas ainda ficou ocupando o sul do Líbano. E aí você tem mais conflitos com os palestinos. Então, repare que é uma sequência de guerras envolvendo judeus de um lado, muçulmanos do outro, e essa disputa muito grande aí ao longo de toda a história a partir da criação de Israel. Ô, galera, depois de falar de tanta guerra, cansou? Eu sei que cansou. Então, calma. Faz uma tarefa para você relaxar, então.
esse conflito, iniciado então em 1948, a partir da criação do Estado de Israel, essa chamada questão palestina, ainda está longe de uma solução. Então, quais motivos podem estar na origem dessa crise? A exigência dos países árabes para o cumprimento do plano de partilha da ONU, aquele plano de 1947, que previa a criação do Estado palestino, mas que não criou o Estado palestino. Então, a origem dessas disputas está muito no não cumprimento do plano original da ONU, que era um Estado palestino, um Estado judeu, e tudo se resolve. O Estado palestino ainda não foi criado, só o Estado judeu foi criado, está na origem aí e explica boa parte dessa crise toda desde 1948. Prosseguindo, e quais os caminhos para a paz, então? Você tem a origem do conflito e os caminhos para a paz. Vivendo em campos de refugiados, em condições precárias, os palestinos organizaram vários grupos de resistência armada. Então tá aí uma resposta, resistência armada dos palestinos. Em 1964, esses grupos de resistência armada se juntaram na Organização para a Libertação da Palestina, OLP, cujo objetivo era combater Israel e reconquistar as terras perdidas. Então, a Organização para a Libertação da Palestina vem nessa ideia de dar um território para a Palestina, de libertar a Palestina, ela ter a sua independência, o seu próprio governo, o seu próprio território para a sua população. Vamos lá? Organização para a Libertação da Palestina, OLP, desde 64 reuniu grupos de resistência armada. Aqui você tem, nesses caminhos para a paz, em setembro de 93, o Yasser Arafat, da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e o líder israelense Yitzhak Rabin assinaram o chamado Acordo de Oslo, que foi intermediado pelos Estados Unidos. Então, foi assinado um acordo de paz em 93 para resolver os conflitos todos da região com a intermediação dos Estados Unidos. Por esse acordo de paz, os palestinos reconheciam que deveria existir o Estado de Israel, e os israelenses consideravam os palestinos com direito a um Estado próprio. Então, esse acordo assinado em 93 pelo primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e pelo líder da OLP, ambos reconheciam a existência do outro. Então, israelenses reconheciam que deveria haver um Estado palestino, os palestinos reconheciam haver o Estado de Israel. Ambos convivendo na mesma região, cada um com o seu território. Mas o acordo não foi cumprido, fracassou e todos os problemas continuaram. Ok? Aqui você tem uma foto que mostra exatamente esse acordo de Oslo de 93. O presidente dos Estados Unidos ao centro, Bill Clinton. Aqui, e você tem o Yitzhak Rabin e o Yasser Arafat. Então você tem ambos aí conversando e cumprimentando, ou seja, o acordo está feito e o acordo está assinado, eles se reconhecem um ao outro, ambos têm direito. Parecia tudo resolvido, mas não foi cumprido, o acordo não veio para a prática, só ficou na assinatura. Ainda, entre os principais obstáculos para a paz, o que nós temos de pedra no meio do caminho para que essa paz venha acontecer hoje? O fundamentalismo de grupos islâmicos que promovem atentados terroristas contra civis israelenses e ainda se recusam a aceitar o Estado de Israel. Então, grupos fundamentalistas que não aceitam a existência do outro. Outro problema, o radicalismo das lideranças judias, que não admitem a existência de um Estado palestino. Então, da mesma forma como existem radicais do lado palestino que não aceitam um Estado israelense, há também lideranças do lado dos judeus, algumas fundamentalistas, radicais, que não aceitam, não reconhecem a necessidade de haver um Estado palestino. Então, há esses fundamentalistas, que formam alguns grupos. Esses grupos têm essas imagens terríveis aqui como resultado disso. Então você tem
ataques e guerras o tempo todo e disputas que, como você repara nas imagens, afetam muito a vida dos civis, da população que mora nessa região. Então você tem constantemente esses ataques acontecendo, esses ataques atingindo a população. E você que acompanha em jornais, você vê muito isso. Civis que morreram, ataques que atingem áreas escolares, áreas hospitalares. Então muitos civis são atingidos nessas disputas de ambos os lados. Grupos fundamentalistas radicais de ambos os lados se atacando constantemente. Obstáculo para a paz. Mais ainda, a construção de novos assentamentos judaicos na parte oriental de Jerusalém, que é reivindicada pelos palestinos como sua capital. Então, Jerusalém, os palestinos pedem que o lado oriental da cidade seja a capital da Palestina. E os israelenses foram nessa região e construíram assentamentos judaicos. Mais ainda, a existência de um muro construído pelo governo de Israel para, oficialmente, proteger os colonos israelenses na Cisjordânia, uma área palestina. Então, um muro separando ambos os lados. Mais um problema, aqui uma imagem para você ver a construção desse muro separando os colonos israelenses na Cisjordânia. Então, um muro separando eles, mais um empecilho. Depois de analisar todas essas questões, agora eu te convido a você tentar ajudar nessa solução desses conflitos. Você ajudando esses dois lados a buscarem a paz. Tenta fazer esse exercício de reflexão aí para a gente voltar a conversar.
É um conflito que já dura mais de 70 anos, vem desde a criação do Estado de Israel. Então a ideia aqui é você procurar refletir sobre possíveis soluções para esse conflito. Na volta às aulas com seu professor, a sua turma, está aí um bom estudo para vocês fazerem, uma boa discussão sobre as soluções que cada um apontou e conversarem sobre os prós e contras dessas soluções. É um bom tema de discussão escolar entre você, seus colegas, seu professor. Lembre disso na volta às aulas. Retome esse ponto. Uma questão muito atual para a gente do século XXI, a solução para esse conflito que já dura tanto tempo. É isso? Galera, a gente, na aula de hoje, conversou bastante sobre essa questão judaico-palestina na região do Oriente Médio. E você aprendeu que a questão palestina teve início com o fim da Primeira Guerra Mundial e a interferência estrangeira na região. Lá foi um princípio. O plano de partilha da ONU de 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, não foi integralmente cumprido, tendo apenas a criação de Israel. E ainda, os conflitos na região só pioraram desde então, porque a outra parte do acordo, a criação da Palestina, nunca se efetivou. O acordo de paz de Oslo também não foi cumprido e isso continua gerando conflitos na região. Foi isso que você viu um pouquinho na aula de hoje, conflitos que começaram pós Primeira Guerra Mundial. Galera, é isso, a gente vai ficando por aqui. Você aprendeu sobre uma questão que começou no século XX, se estende pelo século XXI, então aí, a busca pela paz na região do Oriente Médio. A gente volta a conversar então na nossa próxima aula. Tchau, povo!